Bem. Hoje vai começar, né, a disciplina de microcontroladores. Então, eu sempre gosto de gravar, né, minhas aulas, porque depois eu vou falar mais sobre meu canal do YouTube, e aí vocês vão ter a oportunidade de estar vendo o que eu ensino de Arduino, de internet das coisas, de inteligência artificial, lá no canal. Então essa disciplina, o nome dela é microcontroladores. Tá? Mas antes de nós entendermos o que é microcontroladores, eu vou dar uma visão geral para vocês da importância da programação. Então, por que programar hoje é importante? Programação hoje é a nova alfabetização. Então, hoje, onde você chegar, você vai encontrar programação. Se você for na indústria, você vai encontrar programação. Se você for no ônibus, você vai ter lá um equipamento que vai identificar o seu cartão através da programação. Você falou que trabalha com aplicativo. Quem desenvolveu o aplicativo precisou usar a programação. Enfim. Até na residência, né, professor? Hoje exato. Está se aplicando a programação em alguma residência, né? Fazendo automação e tudo mais. Isso. Então a programação ela está em todos os lugares hoje. Então é muito importante aprendermos a programar. Hoje, se você pegar qualquer equipamento, ele tem uma computação embarcada. Então o que é esse termo, computação embarcada? Ele tem uma eletrônica com uma inteligência. Ele tem uma eletrônica com inteligência. Então, antigamente, se você, por exemplo, a gente vai estudar a disciplina de eletrônica analógica. Então, na eletrônica analógica, você tem os componentes funcionando basicamente por características físicas dos semicondutores, dos circuitos elétricos, dos circuitos eletrônicos. Você não tem nenhuma linha de código que alguém escreveu. Os componentes, eles se conectam. E também é uma ciência boa, legal, porque você não precisou ninguém programar, você conecta e funciona. Uma televisão, por exemplo, analógica, né, que hoje deixou de ser fabricada e o sinal deixou de ser transmitido, o sinal analógico, mas você não tinha nenhuma computação embarcada ali. Hoje em dia as televisões são tudo digitais. Tem uma computação embarcada ali. Basicamente é um computador com a tela LCD. Toda televisão hoje é um computador com a tela LCD. Enfim, tudo tem programação, tudo tem uma computação embarcada ali dentro. Então é muito importante você entender programação. Muito importante. Para que você possa trabalhar, eu digo assim que daqui a 10 anos você vai precisar aprender a programar. E se você olhar para trás, vou colocar 20 anos. Há 20 anos, saber mexer no computador, saber ligar um computador, saber digitar um documento no Word, saber formatar um texto no Word, era a alfabetização da época. Hoje em dia, vocês enxergam nos currículos a necessidade, o requisito da seguinte forma: é preciso saber mexer no computador. É preciso ligar o computador. Tem no currículo, mas não precisa? Precisa, mas é tão natural, óbvio, que nem no currículo está. Hoje em dia, me diz o lugar que não tem computador. Qual é o lugar hoje que não tem computador? Todo lugar tem um computador. Qualquer empresa, inclusive no Brasil, a Receita, ela exige que, por exemplo, se você faz transação financeira, que você esteja com o computador conectado com a máquina para que aquela transação já seja reconhecida na Receita. Então precisa ter um computador. Então a pessoa que está ali trabalhando precisa saber mexer no computador. Precisa saber mexer no teclado, tá? Não precisa levar o daqui não, tá? Precisa, tô brincando, tá? Só precisa saber mexer no mouse, precisa saber mexer nas coisas. Mas eu tô falando de quantos anos? 20. E eu falo porque eu fiz um curso. Aqui em Pernambuco tem um curso muito conhecido que hoje acho que não tem mais, ou não sei, tem o Malbe Lucena, já ouviram falar? Eu não fiz, meu irmão fez,
mas eu fiz um curso com outro professor de informática, de saber mexer no computador, de saber fazer as coisas. Eu cheguei a fazer um curso de informática. Não é? Então você fez? Eu fiz, Nova Lucena. Pronto. Hoje existe ainda? Rapaz, existe um lugar, mas curso eu não tenho conhecimento. Não morava perto de casa. Pronto. Não tem mais. Mas quantas pessoas na época elas alfabetizaram? Muitas pessoas. Hoje em dia, isso não é mais um diferencial. Na época era. Na época era. E se brincar, daqui a pouco está se tornando um diferencial novamente. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje compram celular, não compra computador como antigamente comprava para ter em casa. E aí as pessoas não sabem mexer hoje no computador, não sabem mexer hoje no teclado, não sabem mexer no PowerPoint. Então, se brincar, vai voltar. Né? Na verdade, assim, com o curso online você resolve isso, né? Antigamente não tinha curso online, essas coisas. Vagas ainda bota lá. Diferencial souber mexer no pacote do Office. Algumas pessoas não sabem. Agora isso é fato, eu já vi muito por aí, hoje em dia, gente que não sabe mais mexer no PowerPoint. Eu sei mexer porque eu sou professor, mas antigamente qualquer pessoa, não é? Mas enfim, se a gente for pegar, vamos lá, alfabetização. O que é que define que uma criança é alfabetizada? Se ela sabe ler, se ela sabe escrever. Então, isso é a alfabetização básica. Mexer no computador, a alfabetização básica. E hoje tem uma nova habilidade que está surgindo que se chama programação. Aí você pode dizer, mas isso não precisa. Daqui a 20 anos, nosso amigo ele vai estar com 40, não é? Eu não vou dizer quanto eu vou estar. Mas, já imaginou daqui a 20 anos o que é que vai ter de emprego? Vai ter que saber programar. E se brincar daqui a 20 anos, com essa nova onda da inteligência artificial, que até consegue criar programas, né? Você já tem que se qualificar em outra coisa que vai surgir. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer? Programação hoje é essencial. É essencial. Então, deixando isso claro, eu posso citar aqui algumas oportunidades. Ao aprender programação, você tem várias oportunidades que você pode, vamos dizer assim, estar abraçando. A primeira, nosso amigo aqui disse que é um hobbyista. Então, é possível sim você utilizar a programação como hobby. Não é? E o hobby ele é muito importante. Você pode ter um hobby de jogar bola, como assistir um jogo de futebol, como está nosso amigo ali vestido com a camisa do time. Hã? Pronto. Pronto. Você pode ter um hobby de jogar futebol, você pode ter um hobby de programar. Não é? Então, é um dos meus hobbies, não é? Programação. E é muito bom quando você faz algo que gosta e aquilo lhe faz bem. E num mundo tão estressado, corrido, né? Desanimado, né? Como muitos de vocês podem estar e estão, pode ter certeza que programação ajuda, porque é um hobby. Mas não é só isso. Além de ser um hobby, programação abre novas oportunidades, onde as empresas hoje, elas querem pessoas que programem. Onde você for, como eu falei, tem computadores. E os computadores, muitos deles hoje, né, você vai precisar mexer em algum software e, dependendo do caso, você vai precisar fazer algum tipo de programação. Ou, se você não vai programar, você precisa entender a lógica de programação daquele software. Tá? Principalmente essa área que vocês estão estudando. Vocês precisam entender. Então a empresa vai querer alguém para ser um programador. É uma oportunidade. E como programador, você pode ser um empregado daquela empresa. Aquela empresa pode contratar você em uma determinada habilidade de programação para você desenvolver programas para ela e você ser empregado. E aí eu chamo de empregado 4.0. Que você ganha dinheiro dentro daquela empresa como empregado, ou seja, de carteira assinada, com programação. Tem várias grandes empresas hoje, várias startups hoje,
que contratam pessoas para desenvolver programação. Pode falar. Eu comecei a estudar agora há pouco a linguagem em si. Mais porque eu estava vendo da minha controlador, eu estava adiantando o kit. Aí eu estava adiantando algumas aulas lá e eu vi que usava a linguagem em si para ensinar. Aí o senhor vai usar C também aqui ou... Isso. Nós vamos utilizar a plataforma de computação embarcada Arduino. E, normalmente, a programação que eu utilizo para fazer projetos com Arduino é a linguagem C++. É uma mistura, na verdade, da linguagem C com a linguagem C++. E, segundo a TIOB, que é uma entidade que monitora as linguagens de programação que estão em alta no mercado, C++, a linguagem C, é a linguagem que está em segundo lugar, mais usada no mercado. A primeira é Python. Então você tem Python, não é, que nós vamos utilizar aqui com a Raspberry, não é? E tem a linguagem C++, que é utilizada, não é, no Arduino. Você pode usar o Python no Arduino? Pode, mas depois eu vou explicar para vocês o que é a linguagem de alto nível, de baixo nível, e aí dependendo do projeto você usa uma ou outra, né? Então eu vou explicar para você direitinho. Empregado 4.0, mas você pode ser também um freelancer. Ou seja, você pode desenvolver projetos, programas para aquela empresa, mas não está vinculado àquela carteira de trabalho. Você pode desenvolver projetos. Você pode ser um CNPJ e desenvolver projetos. Né? Então, eu já ganhei dinheiro desenvolvendo projetos. Né? Não que eu estava buscando os clientes, mas os clientes... tu sabe fazer esse projeto? Eu falei, sei, tu faz para mim. Imagina se você tiver um negócio estruturado, né, como um freelancer desenvolvendo projetos. Você pode também, não é? Aprender programação, desenvolver um know-how, desenvolver um portfólio e estar vendendo. Né? E hoje, com a internet, você pode enviar tudo com a internet. Como eu fazia. Fazia o código e enviava. Um clique, pronto. O código está pronto. Então, é uma outra oportunidade. Uma outra oportunidade pensa comigo, se programação é a nova alfabetização, para alfabetizar eu preciso de duas pessoas. O aluno e o professor, concorda? Alfabetização, você precisa ensinar. E programação, como programação é a nova alfabetização, eu preciso hoje de professores. Muitos professores hoje não sabem programação. Na verdade, a maioria dos professores não sabe programação. E a pergunta é, quem é que vai ensinar? Existem estatísticas que nós vamos ter milhões de vagas em aberto, porque as pessoas não sabem programar. Conheço uma pessoa que é muito desenrolada em muita coisa. Trabalho físico, eletrônica, elétrica, alvenaria, pulso, no comando e tudo. Mas vai para esse setor aí, nada. Até para ele ir no banco resolver a questão do Pix dele, ele não conseguiu, teve que me chamar. Também. O resto ele desenrola tudo, mas partir para a parte de programação, configuração, qualquer outro tipo de coisa, nem bota na frente dele que dá ali entrar. E assim, não tem para onde fugir. Senão você não resolve. Na pandemia isso foi muito claro. Quem não mexeu em um aplicativo, provavelmente não teve o seu auxílio, né, emergencial, não teve... teve dificuldade. Vamos dizer assim, não é que não teve, né? Mas teve muita dificuldade na pandemia. Teve muita dificuldade. E uma coisa que você falou que é interessante, mesmo que isso aí você não venha a executar com profissão, mas se você tiver o conhecimento e trabalha com esse rapaz que eu acabei de citar, ele vai auxiliar a quem estudar um pouco sobre isso aí, até a definir a dar diagnóstico, porque às vezes o problema é lógico, e você pensa que é físico, é hardware, não é. Um problema de software. E muitas vezes você está parado, não consegue identificar porque não sabe o que está acontecendo ali dentro e condena uma coisa, outra, porque desde que é uma programação ou alguma coisa de configuração e você não sabe, não tem aquela visão daquilo ali. Exatamente. E vocês vão ver muito forte isso na disciplina de lógica de programação. Eu repito em todas as turmas, o mais importante não é a linguagem de programação. Né? Ele perguntou, vai ser C, tudo. É válida a preocupação, mas o mais importante não é a linguagem de programação. O mais importante é a lógica de programação. Por quê? Porque a lógica é a forma como você arquiteta a solução
do problema na sua mente. Então, quando você tem a lógica de programação, você faz em qualquer linguagem. A linguagem é o dicionário. Ninguém anda decorando o dicionário. Você não diz assim, eu vou aprender o dicionário da língua portuguesa. Ninguém fala. Você consulta o dicionário. Então, a linguagem de programação é a mesma coisa. Você consulta. Você precisa ter um olhar estratégico para resolver um problema. É isso que as empresas querem. É isso que o cliente quer. É isso que o projeto exige. Então, a linguagem ela é só um meio. Mas o mais importante é a forma com que você desenvolve a lógica de programação. É a forma com que você consegue resolver um problema de maneira mais eficiente, reduzindo custo, reduzindo prazo. Então, isso é o mais importante. Tá? Então, eu falei, vamos lá, de ser um robista, eu falei de ser um programador para uma empresa, eu falei de ser um freelancer, eu falei também de ser um professor. Tem muitas oportunidades que você pode entrar nessa área, tá? E antes de falar da próxima pergunta, Ivan. O senhor falou em relação a ser um robista e ser um freelancer. Isso me lembrou também que eu vou uma paixão na área de programação também, que uma das estratégias para quem trabalha de formação não tem o apoio de uma empresa nem nada, é pagar por tráfego. E, por exemplo, o Instagram, que você consegue atingir até 2.000, 3.000 pessoas, no valor baixo de 7 até 15 reais. E se você usar a lógica, você investir em um capital baixo, para você atingir um grande número de pessoas e ver a necessidade dessas pessoas, você recupera tanto o valor do capital, quanto você tem um lucro em cima desse capital investido em tráfego. Ele está falando agora do rapaz, eu lembrei disso. E como você falou também da questão de muitas pessoas não sabendo o básico, se agendar no negócio do auxílio presente. Isso. Teve muita reportagem no ano passado que mostrava que agências faziam filas que pessoas novas pegavam pessoas idosas, que é esperado, mas muitas pessoas novas que não conseguiam fazer o cadastro também. Adultos, gente de 28 anos. 25 Então, tantas pessoas novas quanto pessoas velhas, se as pessoas não se atualizarem, não aprenderem programação, vão ter a mesma dificuldade, não é isso? Então, veja como é importante você aprender. Mas existe outra oportunidade ainda, né? De você, dentro dessa área, de você empreender. Não é? Muitos de nós, a gente não pensa em empreender. A gente só pensa em, eu vou estudar para trabalhar em algum lugar. Mas a gente pode empreender também. É muito importante você... acho que quem foi que falou de plano B? Foi você, não foi? Então, você tem que ter o plano A, plano B, plano C. Existem estudos que dizem que essa geração que está agora, aí, dos adolescentes de hoje, vão ter até 3 formações ao longo da sua vida. Por quê? Porque ela vai se formar uma vez, aí vai ficar obsoleta, vai ter que estudar. Vai ficar obsoleta, vai ter que estudar. E realmente faz sentido. As coisas estão se atualizando e se você não acompanhar, você vai ficando para trás. É a chamada Revolução 4.0. Todas as revoluções, elas tiram a pessoa da zona de conforto. Ela precisa estudar. Ela precisa se reposicionar e se qualificar. É o que vocês estão dizendo. Eu vi vários de vocês falando. Eu estou aqui porque eu quero algo diferente. Eu estou aqui porque eu quero mudar. Então, se você não tiver essa decisão de estudar para mudar, você vai ficar no mesmo lugar. Então, vocês fizeram a decisão certa. Eu quero mudar. Então, muito importante. E falando das oportunidades de empreender, quando você programa, você pode, ou melhor, quando você programa, você pode empreender desenvolvendo um produto. Então, por exemplo, eu posso transformar isso aqui num produto, não é? Eita, tive essa ideia, transforma e virou um produto. Você pode desenvolver um serviço. Você pode empreender, não é? Desenvolvendo até uma escola de educação. Não é? Nosso amigo ali disse, poxa, paguei tanto e não tinha a qualidade que eu esperei. Mas se eu fizesse uma com uma qualidade top, será que as pessoas... Tá entendendo? Então, assim, se a gente vê esse mundo... E detalhe, programação na nova alfabetização, eu poderia ensinar programação. Então, tem muitas oportunidades.
E eu gosto de sempre dar essa introdução nessa aula, por quê? Porque depois a gente vai desenvolver os projetos, etc. Vocês vão aprender bastante. Mas é muito importante entender o poder do conhecimento. É muito importante você entender o poder. Poxa, eu estou desenvolvendo esse projeto, mas eu posso fazer isso aqui por hobby, eu posso conseguir uma vaga de emprego, eu posso desenvolver projetos para terceiro, eu posso ensinar outras pessoas. Então é muito importante você entender as possibilidades daquilo que você está aprendendo, para você não aprender por aprender. Tá? Então, é claro que o que eu estou falando aqui não é uma aula de microcontroladores. É onde aprender sobre microcontroladores pode levar você, é mais importante. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Alguém tem alguma pergunta? Mas de tudo isso que eu falei, das oportunidades, vocês entenderam? Ficou claro? Alguém quer fazer alguma pergunta? Depois, vocês podem pesquisar. Pesquisa no Cato, que é um site de busca de emprego, no LinkedIn. Pesquisa... Pronto, tem vários, tá? Tem sites de emprego, tem sites de freelancer. Começa a pesquisar, vocês vão ver que, assim, que essa área está em alta, sendo que essa área também, eu preciso falar, vocês precisam estudar. Não é uma área que você vai fazer um curso hoje, um curso rápido, de 8 horas, e você já vai estar pronto. É uma área que você precisa ter portfólio de projetos. É uma área que você precisa ter experiência prévia. Aí você pode dizer, poxa, como é que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei? Mas você tem um computador, você tem um celular, você já pode começar a programar. Fazer em casa. Aí, pronto, lá em casa mesmo, eu estava esperando chegar muito esse momento. E programação é atuante. Certo. E lá em casa mesmo eu tenho vontade de fazer algumas coisas que quando eu estou na rua eu quero que algo aconteça lá e eu não consigo. Minha esposa trabalhando, meu menino é muito pequeno e eu gostaria, poxa, minha mãe também não está, e como se eu tivesse já essa bagagem, eu estava feito esse projeto. Isso. Residência, aí mesmo você precisa aplicar, mas tipo, vai na casa da sua mãe, vê a necessidade de alguma coisa lá e tem que botar esse aprendizado ali, que você já começa a exercitar o que vai aprender aqui. Isso. Então eu espero que todos tenham entendido, né, essa parte inicial. E nessa disciplina nós vamos trabalhar com a metodologia de desenvolvimento de projetos. Então essa metodologia de desenvolvimento de projetos é a forma mais eficiente, já que vocês entenderam, não é? Todo mundo entendeu que programar é importante? Sim ou não? Sim. Beleza. Mas qual é a forma mais eficiente? Uma coisa é você entender que é importante, mas qual é a forma mais eficiente de se aprender a programar? A forma mais eficiente de se aprender programação, e tem pessoas que dizem aqui, professor, eu não sou da área técnica, nunca mexi com programação. Não é? Quem nunca mexeu com programação aqui? Nunca mexeu com programação. Pronto. A maioria nunca mexeu com programação. Qual é a forma mais eficiente de se aprender programação? É você aprender de uma forma, porque quando eu falo aprender, eu estou falando em relação ao quê? O meu cérebro. Então o cérebro, a gente precisa entender como o cérebro humano funciona para saber qual é a melhor forma da informação ficar retida dentro dele. Então eu preciso entender como é que o cérebro funciona. Pode perguntar. Justamente pegando esse gancho aí, tipo, no meu caso, como eu nunca vi, eu preciso praticar. O seu programa vai dar vamos dizer, uma tarefinha de casa para que a gente fique em casa praticando, ou vai dizer um site, alguma coisa que a gente possa ficar pesquisando? Isso, vai ter também atividades que eu passo para vocês fazerem em casa. Vai ter também. Pode ficar tranquilo que isso aí não vai faltar não, viu? Essa foi a parte que eu mais estou esperando esse curso. Não vai faltar não. Ela vai me ajudar muito justamente na parte, como o senhor falou aí, Olha, eu fiz eletrotécnica, só que aí eu gosto de comandos elétricos, só que a automação está engolindo a comandos elétricos. Pronto, por que eu trouxe isso aqui? Para visualmente, se já enxergarem os componentes fisicamente. Porque se eu ficasse só falando, poxa, falou, mas quando eu trago,
que você pode tocar, não é? Você está tocando aqui, e eu vou, depois vocês vão ter a oportunidade de pegar aqui. Você vê, poxa, eu falar o que é o Arduino é uma coisa, mas vocês pegarem no Arduino é outra coisa diferente, entendeu? Uma coisa que ficou a desejar em uma das matérias que a gente teve. Simplesmente falou, escreveu, é isso aqui, vai, acontece, daqui a pouco vai embora. Porque depois da ascensão da internet, e aí eu vou voltar para a minha metodologia que eu vou trazer aqui. Depois da ascensão da internet, você falar, poxa, cara, isso eu já tem na internet. Já tem um vídeo na internet, inclusive esse vídeo vai estar na internet. Já tem um vídeo na internet, já tem alguém falando dessa forma na internet. Então, a ideia é vocês virem para cá para praticar, para fazer. Então, quando você chega aqui e faz, o que acontece? O nosso cérebro ele tem duas partes. Ele tem o neocórtex e tem o sistema límbico. O neocórtex ele é uma parte racional do cérebro. É essa parte que diferencia o ser humano do animal. Porque é a parte que faz com que o homem ele seja um ser racional. Porque nós temos a parte irracional. E o animal é um ser irracional. Então, quando eu estou trazendo conhecimento, eu estou falando algo lógico, eu estou falando com essa parte do cérebro. Sendo que se eu falar só com essa parte do cérebro, fica chato. Fica chato. Mas eu preciso falar com a outra parte do cérebro, que é o sistema límbico. O sistema límbico é a parte emotiva. É a parte que trabalha com a ludicidade, trabalha com emoção, trabalha com sentimentos. E, na verdade, é isso que nos move. O que nos move são as nossas emoções, são os nossos sentimentos. O que faz cada um de nós tomar decisões é essa parte do cérebro. Não é a parte racional, muitas vezes. Você pode até usar a parte racional para tomar decisão, mas se for um cabo de guerra, se for medir força, quem ganha é o sistema límbico. Por exemplo, comer um hambúrguer faz mal para a saúde. Mas quando você está com vontade de comer, não tem que segurar você. Você vai comer um hambúrguer. Mesmo sabendo, mesmo o seu racional dizendo, eu não posso comer isso aqui. Mas o seu sistema límbico, mesmo vai, tu está com vontade, vai. Hã? Só um, então você come. Então, o cérebro da gente é assim. Então, para a gente aprender, a gente precisa levar em conta essas duas partes do cérebro. E essas duas partes do cérebro, elas precisam se conectar. Por quê? Quando a informação entra, não é? Seja através da visão, seja através da audição, seja através do tato, porque são os sensores, através das narinas também entra informação. Essas informações vão para um lugar só. Qual é? O cérebro. E no cérebro acontecem as conexões neurais. E para que uma informação ela seja retida, ela entre e fique no cérebro, você precisa fazer com que as duas partes se conectem. A parte racional e a parte, qual é a outra parte? Emocional. E como é que você aprende programação desenvolvendo e conectando essas duas partes? Com o Arduino. Usando projetos com o Arduino. Usando projetos de internet das coisas, projetos de inteligência artificial e robótica. Por quê? Porque você fala com as duas partes do cérebro. Como assim? Quando você trabalha desenvolvendo projetos dessa natureza, você tem ciência, você tem linguagem de programação, você tem a parte racional, você tem linguagem C++, você tem Python, você tem, como a gente vai ver aqui, computação em nuvem, você tem inteligência artificial, você tem a parte eletrônica, você tem conceitos de linguagem de programação que está falando com o quê? Com o neocórtex, com a parte racional. Mas se eu tratar só disso, poxa, vai ficar chato. Aí você precisa conversar com a outra parte, que é a parte emocional. O seu sistema límbico, nosso sistema límbico. Então, quando você trabalha com esses projetos, você vai ver o LED acender, você vai escutar sons aqui, você vai dar comandos de voz e você vai ver. Então, tudo isso, esses projetos lúdicos, que eu vou mostrar para vocês, vai fazer com que o seu neocórtex, ele fique, ou melhor,
vai fazer com que o sistema límbico fique o tempo todo motivado para ver aquele projeto terminar, aquele projeto funcionar, e você vai colocar o seu neocórtex para trabalhar. O seu sistema límbico vai colocar o neocórtex para trabalhar e você vai aprender. Então, por exemplo, já teve um projeto que eu vou trazer para vocês. Eu não trouxe ele porque ele está desmontado, que é um robô com inteligência artificial, que utiliza Raspberry Pi, utiliza Arduino. E esse projeto, eu passei 3 anos para desenvolvê-lo. Aí você pergunta, poxa, 3 anos, como é que você conseguiu passar 3 anos desenvolvendo esse projeto? Você não cansou, não? Eu falei, cansei. Pesquisei muito. Mas o que fez eu não desistir? Porque eu queria ver o projeto funcionando. Então, quando você desenvolve um projeto, uma ideia, você quer ver aquele projeto terminando, funcionar. Vira até uma questão de honra. A sua mente já visualizou aquilo funcionando, só falta executar, e você fica naquela. Exatamente. Tanto é que, assim, quando eu terminei, aí, assim, eu parei de pesquisar. Eu terminei. Então, e detalhe, aprendi ou não? Muita coisa, muita coisa. Uma dúvida já me surgiu agora, os dois interligados, se for as duas. Isso. O Arduino, ele controla o corpo e a Raspberry Pi controla o cérebro. Aí depois eu vou explicar para vocês em outra aula. Vai ter uma aula que eu vou falar só sobre Arduino. Vai ter outra aula que eu vou falar só sobre Raspberry Pi. Mas eu usei conectando com as 2 placas. Né? As 2 placas. Mas é isso. Então essa é a forma mais eficiente de se aprender programação. É desenvolvendo projetos. Porque você vai estar motivado o tempo inteiro a desenvolver vários projetos. E esse mundo é muito bom. Por quê? Porque não só tem um projeto. Fazer esse projeto aqui. Não. Tem uma infinidade. E se você quiser inventar um, você inventa. Então é algo assim que leva muita criatividade, muita ciência. É muito legal nessa área. Então, por isso que a gente vai desenvolver projetos. A gente vai trabalhar como controladores, desenvolvendo uma infinidade de projetos. Essa é a forma mais eficiente de aprender programação. Alguém tem alguma pergunta na segunda parte? Vocês entenderam direitinho? Sim. Beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Nós vamos... Eu vou montar um projeto para vocês, porque toda a primeira aula eu monto o projeto para você ver funcionar. Né? Porque eu falei, sim aí, mas eu quero ver algo funcionar. Né? Então, primeira aula, né, para vocês saírem daqui, vamos dizer assim, motivados, né? E eu vou montar um... Oi? Pronto, eu vou montar um projeto aqui. Vou montar um projeto aqui para vocês verem funcionar. Aqui. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, podem perguntar, tá? Estou vendo vocês muito... Alguns fizeram a pergunta, mas estão muito calados ainda. Oi? Então eu vou montar aqui o projeto, um dos projetos mais simples aqui, que é você fazer um controle de um LED com um comando de voz, tá? Então aqui tem um Arduino Nano, tá? Depois eu vou explicar também, tem várias coisas, tá? Mas a gente vai ter a disciplina toda para a gente se aprofundar em cada placa. Vocês vão para casa, vão estudar, vai trazer as dúvidas, então a gente vai ter tempo. Mas aqui é Arduino Nano, tem vários tipos de Arduino, tá? E isso aqui é um módulo de reconhecimento de voz VR3, que ele vai captar a minha voz para que eu possa fazer o controle necessário aqui, tá? Então, ele vai controlar o quê? Aí ele vai controlar, vou colocar aqui, um pequeno LED, né? Um LED aqui. Aí depois, o que é um LED? Todo mundo sabe o que é um LED aqui, ou alguém não sabe o que é? Pode levantar a mão, não sei o que é um LED.
Mas alguém já viu, já tocou no LED, sabe? Pronto. O LED é uma luzinha pequenininha que tem no computador aí, na CPU, pronto. Isso é um LED, pronto, é isso. Então, o LED ele é muito usado na eletrônica, por quê? Porque você... Oi? É um sinalizador que você pode representar uma carga. Isso aqui pode ser um sinal para alguma coisa. Recebendo informação, enviando informação. Então é muito legal trabalhar com LED. Eita, deixa eu colocar mais afastando. Então tem a montagem dele aqui na protoboard. Eu tenho um vídeo no canal explicando como fazer isso aqui. Depois eu vou deixar um tempo aqui para final da aula para a gente criar um grupo. Aí eu vou mandar o material para vocês. Juntamente com o LED, aí você conecta uma resistência elétrica, tá? Resistência elétrica, vocês vamos dizer assim, vocês já ouviram falar do que é a resistência elétrica, né? Pronto. A resistência elétrica ela oferece uma resistência, uma oposição à passagem de quê? Da corrente elétrica. Ótimo. Ó, o sinal que vai conectar, que vai fazer o LED acender, ele vem do Arduino. Então ele vem do Arduino aqui. O Arduino é quem envia o sinal para ele, tá? Então, ó, montagem, tá? A montagem simples aqui. Eu só vou precisar conectar agora. Aí tem esses fios aqui, que esses fios são os jumpers. Nada mais são fios, sendo que são fios com uma terminação, um terminal apropriado para protoboard. Para quando você encaixar aqui, ó. Vou encaixar aqui, ó. Ele encaixa, ele fica, tá? Então é um fio normal, é um condutor. Sendo que ele tem um terminal apropriado para protoboard. Tem vários tipos de conectores, né? Esse é apropriado para protoboard. Eu vou conectar aqui, fazer as devidas conexões aqui no GND. Esse projeto vocês vão montar, tá? Então, estou montando aqui só para... vou demonstrar para que vocês possam ver aqui ele funcionando. Aí eu vou... A ligação do LED terminou, né? A ligação bem simples, ó, do LED. Agora eu preciso conectar essa placa no Arduino. Essa placa aqui é a placa de comunicação. É um sensor de voz, mas, ao mesmo tempo que ela capta a voz da gente, ela envia essa informação para o Arduino. Então eu preciso enviar essa informação do comando de voz que eu vou dar para o Arduino. Então ele tem dois pinos, um transmissor e um receptor. O transmissor, como seu próprio nome diz, vai transmitir dados para o Arduino. E o receptor vai receber dados para o Arduino. E no Arduino eu vou ter também essa conexão. Um pino para receber, outro para enviar dados. Essa comunicação, ela é através de corrente elétrica? Através, isso. É porque é o seguinte, na computação, toda a comunicação é com a eletricidade. Tanto é que se você desligar o computador de energia, o que é que acontece com ele? Ele liga. Porque a comunicação é baseada na eletricidade. E como é que funciona isso? Funciona isso, normalmente não. A comunicação é feita através de uma linguagem de máquina chamada linguagem binária. E essa linguagem binária é basicamente isso. Tem corrente, não tem corrente. Tem corrente, não tem corrente. Tem corrente, não tem corrente. Então, quando dois adolescentes estão se paquerando, eles fazem a comunicação binária, de piscada de olho, né? Tá lá na sala de aula, um aluno e o outro lá do outro lado. Não façam aqui, tá? Pelo amor de Deus. Quer dizer, enfim, eu não vou... esse assunto eu não vou falar, não. Né? Cada um é livre, né? Cada um é livre. Aí... Mas o que é a piscada de olho?
É a comunicação. É olho fechado, olho aberto, olho fechado, olho aberto. É 0 e 1. Então, a máquina, os computadores funcionam da mesma forma. Olho fechado, olho... tem corrente e não tem corrente. Tem corrente e não tem corrente. Tem eletricidade e não tem eletricidade. Basicamente é isso. E na prática vocês vão ver que é nível lógico alto, nível lógico baixo. É um nível lógico baixo de tensão, nível lógico alto de tensão. Nível lógico baixo, nível lógico alto. E aí na linguagem binária a gente chama isso de 0, 1, 0, 1. Mas ao invés de ser 0 e 1, pode ser 0, 0, 1, pode ser 1, 0, 0, pode ser 1, 1, 0, 0. Então, com a combinação desses 1 e 0, acontece o quê? A comunicação. E essa comunicação obedece a um protocolo. E aqui, por exemplo, aqui é a mesma coisa, sendo que tem um protocolo aqui. Quando ele envia um monte de zeros e uns aqui, ele sabe o que ele quis dizer. É basicamente isso. É exatamente isso. Sendo que... Isso aqui, tudinho que a gente vê aqui é baseado nessa linguagem. Exatamente. Linguagem de máquina, código binário, é exatamente isso, tá? Sendo que quando você programa, você abstrai tudo isso e você não na linguagem C, Python, a gente não trabalha a nível de máquina. Agora, se fosse na linguagem assembly, aí você trabalha assim a nível de máquina, tá? Então eu vou conectar aqui os 2 cabos de comunicação, tá? Aí um pino do Arduino, não é? Por exemplo, o pino digital 2, ele vai em um dos pinos aqui do módulo de voz, que eu vou colocar aqui no TX, e o outro vai no RX. Sendo que o sensor, ele precisa de alimentação. Então, todo o circuito eletrônico, tudo precisa de alimentação, precisa de energia. Sem energia não funciona, tá? Então, precisa alimentá-lo. A alimentação vem do próprio Arduino. Então, eu vou colocar aqui o VCC aqui dele, que é a alimentação nos 5 volts. 5 volts contínuo, tá? Então, ali na tomada tem 220 alternado. Então, se você conectar da tomada no Arduino, o que é que acontece? Queima. Porque todo módulo ele tem uma tensão nominal. Então, você precisa atender esse critério, tá? Pronto, então a montagem aqui... Ele também trabalha com positivo e negativo. Isso, positivo e negativo, GND e VCC, tá? Então, feita a montagem, agora você vai fazer a configuração. Para você trabalhar com o módulo de reconhecimento de voz... Eita, será que eu não trouxe o cabo dele? Trouxe. Esse cabo aqui, ele vai transmitir o código do computador para o Arduino. Então eu vou digitar um código aqui, e esse código vai precisar vir para cá para dentro. Por isso que nós chamamos de computação embarcada. Por exemplo, se eu desenvolvesse um software, um aplicativo, que ficasse só aqui, era simplesmente computação em software. Mas como eu vou digitar o código e esse código ele vai ser compilado, toda essa linguagem C, C++, Python, qualquer que seja ela, vai ser convertida em uma sequência de zeros e uns. Por quê? Porque a máquina só entende o quê? Zeros e uns. Ela não entende outra coisa, ela só entende zeros e uns. E quem faz isso é o compilador. O compilador é como se fosse um tradutor. Ele vai traduzir o que eu escrevi na linguagem de programação para linguagem de máquina. A máquina só entende o que é energia. Se você desligar, ela para de funcionar. Ela só entende o que é energia. Então, o computador, ele vai, através do compilador, do software, da IDE, vai converter a linguagem de programação, o seu SCAD, o seu código, em uma linguagem de máquina. Para que o quê? A máquina entenda. E vai transformar em uma sequência de quê? De zeros e uns, tá? Então eu vou conectar aqui.
A informação, essa comunicação, ela vai se dar por meio desse cabo. Poderia ser feito via Wi-Fi também, no caso? Nessa placa não, porque ela não tem Wi-Fi. Você tem que fazer dessa forma. Por exemplo, essa placa aqui é a Raspberry Pi 4. Ela tem Wi-Fi, Bluetooth e tem conexão à internet. Então, quando você está programando com ela, eu vou mostrar aqui para vocês, você pode se comunicar com ela via SSH. Ela se conecta na rede e aí eu posso programá-la daqui de onde eu estou, por exemplo. Eu posso deixar ela ali e eu ficar programando aqui. Tem que estar todo mundo na mesma rede. Isso. O IP, por exemplo, ela tem Wi-Fi. Ela se conecta no roteador da sua casa. O seu computador está conectado no roteador. Está todo mundo dentro da mesma rede Wi-Fi. E aí você vai mapear qual é o IP que ela adquiriu. E através do IP você vai acessar a Raspberry Pi. Obviamente que essa comunicação que a gente chama de SSH é chamada de uma comunicação segura entre máquinas. E aí você precisa ter o login, precisa ter a senha, tá? Para acessar. Mas é possível, mas não com Arduino, mas outras placas é possível como essa aqui. Só se preparar, né, professor? Por exemplo, fiz uma configuração anterior, botei uma conexão Wi-Fi nele, eu já tive ela na rede conectada na rede, para fazer, no caso, uma alteração, vamos dizer assim, né? Isso. Tá tudo configurado, tudo certo. Se o robô tivesse pronto, já traria hoje. Mas assim, ao longo da disciplina, é que eu estou fazendo umas modificações nele, mas eu pretendo trazer ele sim. Pronto. Depois que você liga... Agora, se querem vir para cá? Cheguei. Que aí agora a parte prática. Vamos lá. Ó, aqui, ó. Aqui está conectado. Veja que a energia ela está vindo do computador. Aí por isso que o Arduino acendeu. E a energia também está indo para o módulo de reconhecimento de voz. Aí por isso que ele acendeu também. Sendo que eu preciso passar o código que eu quero. Para você trabalhar com reconhecimento de voz, você precisa de duas etapas. A primeira etapa é a etapa de treinamento. A máquina ela precisa conhecer sua voz. Então, por exemplo, quando você... Alguém tem filho aqui? Pronto. Então, o seu filho ele conhece sua voz, conhece a voz do pai, da mãe, porque você está o tempo todo falando. Então, querendo ou não, o filho ele sabe, conhece a sua voz. Ele foi treinado para reconhecer sua voz. Por exemplo, vocês provavelmente só me via, sei lá, eventualmente passando para dar aula, mas vocês não estavam escutando minha voz. Agora vocês vão ouvir mais minha voz. De tal forma que se eu falar, sem vocês me ver, vocês vão saber que sou eu que falando. Então, querendo ou não, essa etapa de treinamento. Onde o receptor vai precisar conhecer você. Aqui é a mesma coisa. Esse carinha aqui, que é o módulo de reconhecimento de voz VR3, precisa conhecer a gente. Então a gente vai fazer essa etapa de treinamento. Então eu vou treinar e depois eu vou programar para que aquele comando que ficou armazenado aqui dentro, ele seja reconhecido e faça a ação que eu programei. Basicamente é isso. Então eu vou colocar aqui a primeira etapa, que é a etapa de treinamento. Aí tem um código aqui específico de treinamento, tá? Aqui eu configuro os pinos, já está configurada a montagem. E aqui eu escolho o tipo do Arduino, que é o Arduino Nano, tá? Estou fazendo um pouco rápido que eu quero demonstrar logo, mas depois vocês vão fazer isso com calma em outras aulas. E escolho a porta de comunicação que eu quero realizar a comunicação entre o computador e o Arduino. Por quê? Porque eu tenho outras portas USB. Podia ser essa, então tem que selecionar. Uma vez selecionado, eu vou passar todo esse código aqui para o Arduino. Aí eu aperto nesse botão de carregar. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está compilando, ele está transformando todo esse código aqui que vocês estão vendo. Ó. Isso aqui é a linguagem C++. Obviamente que eu não programei isso aqui. Isso aqui vem empacotado numa biblioteca, que é algo que eu vou explicar depois para vocês. Está transformando em uma sequência de zeros em uns. Tá?
E essa sequência de zeros e uns é que está sendo passada para essa máquina, ó, carregando, ó. Deixa eu ver. Na verdade já era para ter carregado aqui. Deixa eu ver, Arduino Nano. Ah tá, tem que selecionar aqui. Um microcontrolador. Toda vez eu esqueço. Deixa eu ver se era isso. Ele deu erro no anterior e vai carregar um novo. Pronto, carregado. Pronto, é isso. Beleza. Não, Ah não, deixa eu deletar a saída e digitar help. Opa. Beleza. Vê, tudo isso aqui é uma biblioteca. A biblioteca, ela é uma ferramenta computacional que otimiza o trabalho do programador. Então, na programação é um trabalho muito colaborativo. E no mundo de hoje tem que ser assim. Se você for tentar reinventar a roda, você vai passar 5 anos desenvolvendo alguma coisa e o pessoal com as inteligências artificiais vai ficar anos na sua frente. Então você tem que usar a biblioteca, não tem para onde fugir. Os cientistas fizeram isso, né? O Rutherford, ele usou todo o postulado de Bohr lá na química. Ele poderia partir do zero, mas para que partir do zero se alguém já gastou anos da sua vida ali pesquisando, né? Até morrendo de câncer, se foi o caso ali com as radiações. Para que reinventar a roda? Então, hoje, na programação, existe muito trabalho colaborativo. Então, eu vou começar o meu trabalho a partir do teu. Aí eu desenvolvo. Aí depois ele vai começar a partir do meu. E aí você vai desenvolvendo, né? Por isso que é muito importante a biblioteca. Então tem a biblioteca aqui que já faz muita coisa, né? Então essa biblioteca de reconhecimento de voz, ela já faz o treinamento e ela faz também o código para reconhecer a minha voz, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer o treinamento agora. Então eu vou gravar 2 comandos simples. Um comando para acender e outro comando para apagar, tá? Então são 2 comandos. Então eu vou digitar aqui um código, né? Comando 1 e vou colocar aqui uma identificação desse comando. Mas não precisa colocar o mesmo nome que eu vou falar, não precisa ser esse nome aqui não. Por exemplo, deixa eu fazer de uma forma mais simples aqui, ó. Poderia ser só assim. Ó. Vou gravar o primeiro comando chamado de acender. Ó. Acender. Acender. Pronto. Gravou. E poderia ser assim também, ó. Porque aí quando eu der o comando de voz, ele vai aparecer o nome aqui para facilitar, tá? Signo nenhum, vou colocar acender. 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 Ó, gravou e vou gravar o segundo comando, chamado de apagar. 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 Pronto. Agora eu quero testar para ver se esses 2 comandos foram gravados com eficiência. Aí eu vou colocar load 1 e 2. Aí o LED ficou piscando de uma forma que está aguardando eu dar os comandos. Acender. Acender. Apagar. Apagar. Então eu sei que o meu comando foi gravado corretamente. Então eu vou agora gravar outro código que vai fazer com que o LED acenda e apague. Então eu vou aqui, ó, na biblioteca. Aí tem um código que faz isso. Sendo que só vou mudar aqui, ó. Aqui está 0 em 1. Eu vou colocar 1 e 2. Só isso. Ó, on record é acender. Off record é apagar. O LED aqui está no pino 13. Sendo que eu conectei o LED aqui no pino. Deixa eu ver qual foi o pino que eu conectei o LED. O LED está conectado no pino 2, 3, no pino 4. Então eu coloco aqui. O código, ele precisa estar coerente com a montagem. Então eu conectei o LED no pino 4. Então eu tenho que colocar aqui LED 4. Tá?
Então aqui eu vou carregar agora o código. Esse Windows que tu colocou não tem assim, uma grande relevância não, né? Podia continuar como 0 e 1 ou não? Tem que mudar pra É porque eu tinha treinado lá train 0 e train 1. Ah, sim. É porque eu coloquei 1 e 2 para facilitar o entendimento do processo, entendeu? Ó, acender. Apagar. Acender. Apagar. Beleza? Eu poderia dar um comando, por exemplo, para Pergunte. Aquele pino lá no LED, ele que está saindo do Arduino, tá ligado no catodo para alimentar. Ah, vou chegar lá. Mas não se preocupe não, vai ter eletrônica analógica que a gente vai aprender sobre catodo, anodo, se está polarizado de forma direta, de forma reversa, diodo-Zener. Mas aqui ainda nessa disciplina a gente vai aprender, a gente vai aprender essa parte direitinho, tá? Na próxima aula a gente vai estudar com calma isso aqui, esse circuito, tá? Não é isso. Hã? Não é isso. E assim, na próxima aula não vai ser esse projeto não. Vai ser só um pisca-LED. Então vai ser só o LED piscando aqui. Não vai ter nem esse sensor de voz. Esse sensor de voz é porque é a primeira aula aí para vocês verem, para dar uma motivada, não é? Não é. Eu fazendo isso na casa de um cliente, tinha o sistema do Alexa lá. Isso. Uma pergunta que não teve agora. Se qualquer um da gente aqui der o comando, ele reconhece ou só reconhece? Se a sua voz for parecida com a... Reconhece o timbre. O quanto mais parecida Porque que for, ele dá. na casa da cliente tinha a Alexa lá e quando ela saiu deu o comando, a Alexa fez. Eu disse, imagina se eu gritar lá de fora para abrir a porta, a bicha abre. Aí agora o senhor falou que ele... É porque assim, ali é um reconhecimento de voz mais, vamos dizer assim, mais refinado. E ali tem muita computação, muito processamento computacional ali, entendeu? A minha, não a da mulher. É isso que eu estou dizendo. Não, então, mas ali ela não reconhece por usuário. Qualquer pessoa que falar, ela reconhece. Porque ali é chamado reconhecimento... Tem dois tipos de reconhecimento de voz, o dependente e o independente. O dependente, ele reconhece apenas o do usuário que o treinou, que é esse caso. O independente, ele reconhece a voz de qualquer usuário, que é o caso da Google Home, da Alexa, entendeu? Por quê? Porque o reconhecimento de voz independente, ele tem uma base de usuário de milhões de dados treinados lá. Por exemplo, a Alexa, eu quero que reconheça a voz dos brasileiros. Aí ela gravou milhões de vozes, de várias características, de homem, de mulher. Tem uma base de dados muito grande. Aqui não, aqui só tem duas bases de dados, que foi a voz que eu gravei. Isso aí eles botam para não ter problema para o usuário não achar que o produto que é problemático, não reconhece, não funciona bem. Às vezes o uso mesmo do equipamento, para quem é leigo, por exemplo, Isso. torna mais fácil, né? Dessa forma que você está falando, né? Porque tem uma base de dados ali. Exatamente. E é o produto, né? Você comprou o produto, eita, não pega o produto ruim. Para evitar isso. Entendeu? aí, Exatamente. Isso. Mas acho que ele ia poder evitar, né? Ela poder colocar privado, Mas não? aí, Se eu não é me engano, que tá se ele fizer isso, para quem tem dinheiro, quer usar a tecnologia e não sabe dessa informação, critica. Entendeu? Aqui é um caso mais específico. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Presta atenção no timbre da minha voz. Acender. Eita, não foi não. Foi não agora. Acender. Não foi não. Não quero acender não agora, tá vendo? Eu nem sei se eu bati aqui, se é mau contato, tava com mau contato aqui. Mas se você falar parecido, aí ele acende também. Beleza? Então, tá alguma dúvida que... A gente vai estudar de forma profunda cada parte desse projeto, não se preocupe. Tá? E vocês vão aprender, vão colocar a mão na massa. Tá? Essa aí, professor, suporta uma memória de voz, por exemplo. Por exemplo, se eu quiser memorizar aí 3 comandos de pessoas diferentes. Mesmo comando. Certo. Sem apagar, pessoas diferentes. Ele reconhece até 80 comandos de voz, né? 80 comandos de voz, sendo que 7 ao mesmo tempo. É igual um time de futebol. Você leva 25 para a Copa, mas só pode 11 no campo. Só pode 7. Aqui Deixa armazenado até quanto você falou? 80. 80, mas simultaneamente só reconhece
eu preciso carregar. Aí pode ter um comando de voz para mudar de menu, né? Aí você, enfim, tem várias possibilidades com ele. Mas é baseado naquele número que tá aparecendo ali, que é 3.720 bytes ou não? Aonde? Desculpa. Nesse leitor ali, o sistema usa 4.606 bytes, é baseado nisso daí ou não? Isso é baseado em. Não, isso aqui é o seguinte. Em termos geral de dados O, que podem é, ser esse, carregados. o código que foi carregado, ele vai ocupar um espaço de memória aqui no controlador. É isso que ele está falando, entendeu? Então ele está ocupando 4.600, né, bytes ou 4.6 KB. Seria 14% do espaço de armazenamento para o programa ou da memória flash. Tá? Basicamente é isso. Os conteúdos importantes é memória de armazenamento e processamento, no caso, né? Para poder definir o quanto ele consegue armazenar e. Isso. Então, aqui, ó, variáveis globais usam 671 bytes, 32% da memória dinâmica, que seria a memória RAM, a memória de processamento. E 4.6 KB de memória flash, que é a memória de programas, tá? Que é a memória ROM. Seria o HD. Isso, uma coisa seria o HD que armazena um programa, outra coisa seria a memória RAM de processamento, que dá velocidade de processamento ali, entendeu? Beleza? Pronto. Eu vou mostrar os componentes para vocês, e aí vocês vão passando, né? Mas na próxima aula a gente já começa com um projeto prático, tá bom?